E aí, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o Pai Pedro, novamente. E hoje nós vamos fazer um videozinho mais rápido, né? Você pode ver aqui que ele tem uma média de 10 minutos, mais ou menos. Nós vamos estar lançando esses videozinhos rápidos em intercalação das séries que nós vamos fazer no canal, que são mais longas, sobre assuntos fechados que podemos falar em um vídeo só. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sincretismo. No meu vídeo anterior, eu falei que a Umbanda é uma religião sincrética. O que eu quis dizer com isso? E como que o sincretismo se envolveu na nossa prática, se envolveu na Umbanda? Tudo isso e mais um pouco no nosso vídeo de hoje, logo depois da vinheta, que ficou sensacional. Bom, para começarmos a falar de sincretismo religioso dentro da Umbanda, a gente precisa primeiro entender o termo sincretismo. Sincretismo é o termo que se dá quando práticas de diferentes teologias passam a se combinar ou até substituir uma a outra, tá? Basicamente, é quando, por pura envolvimento social ou por pressão de uma camada superior, algum segmento religioso começa a adotar práticas de outros segmentos. Dentro da nossa religião de Umbanda, dentro do que se entende por Umbanda, quando se escuta a palavra sincretismo religioso, que eu vou deixar escrito aqui, vou pedir para a editora, que está fazendo um ótimo trabalho, deixar aqui escrito, quando nós escutamos o termo sincretismo religioso, nós imediatamente associamos ao quê? A isso aqui. As imagens de santos católicos, as imagens vindas do cristianismo católico, que são muito comuns dentro da maioria dos terreiros de Umbanda. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero deixar uma coisa aqui perfeitamente clara, e se a nossa editora não me matar, eu quero que ela deixe essa frase também escrita aqui em letras garrafais para todo mundo entender. Orixá não é santo católico. Eu vou repetir. Orixá não é santo católico. O sincretismo religioso na Umbanda, ele começa como uma ferramenta de defesa e existência, por obrigação. Vale lembrar, quem viu o nosso vídeo anterior, os negros não vieram para cá convidados, eles não vieram para cá porque quiseram vir, eles vieram para cá por pura e simples escravidão. E ao chegarem aqui, o catolicismo romano dos portugueses impediu e proibiu violentamente que os cultos às suas divindades originais, os Inquice, no caso dos Bantu, os Orixá, no caso dos Yorubá Keto ou dos Nagô, os Vodun, no caso do povo Fon, todos esses deuses, todas essas divindades foram proibidas de serem cultuadas, além do culto aos ancestrais que também mencionamos. Para sobreviver essa tradição, para manter essa tradição viva, para ter certeza de que os próximos saberiam quem é Ogum, por exemplo, ou Oxalá, ou Ossangue, os escravos não tiveram escolha a não ser sincretizar os seus orixás, os seus voduns, os seus inquices com os santos da Igreja Católica. Por exemplo, Oxóssi virou São Sebastião. Ossangue se virou São Bento. São Benedito. Oxalá virou Jesus Cristo. E acho que o mais conhecido de todos, Ogum, virou São Jorge. Conforme o tempo vai passando e a escravidão acaba e o preconceito contra as religiões de matriz africana diminui, porque ele nunca deixou de existir, todo mundo que usa branco sabe disso, mas conforme ele vai diminuindo, movimentos de pessoas ligadas às tradições de matriz africana, tais como, por exemplo, no candomblé nós podemos falar de Mãe Menininha, e
Na Umbanda podemos falar, por exemplo, de Tancredo da Silva Pinto, o Tata Tancredo. Eles começam a buscar desvencilhar a imagem do santo da imagem do orixá, Vodum, Inquice e etc. Hoje em dia, existem muito poucos terreiros que ainda usam o sincretismo religioso, as imagens sincréticas. Falando pelo meu terreiro, falando pelo terreiro Cacique Xarinã, nós usamos a imagem do orixá e do lado deixamos a imagem do santo católico. Por quê? Porque nós acreditamos que o santo católico é o orixá? Não. Mais uma vez a frase que eu falei, orixá não é santo católico. Nós deixamos unicamente como uma tradição, uma lembrança de que teve uma época que isso foi necessário. Mas hoje nós podemos abertamente dizer que o orixá não necessita do culto cristão. O orixá não necessita da imagem cristã. Entretanto, eu reitero aquilo que eu falei no meu primeiro vídeo. A Umbanda é uma religião sincrética. Sabe por quê? Porque os negros não tiveram que usar apenas do artifício dos santos católicos. Eles também tiveram que aproximar as suas crenças. Orixás, ou voduns, ou inquices, eram na África tratados com uma diferença muito maior do que eles são tratados aqui hoje. Se você abrir agora o seu Google e escrever assim, saída de santo, Lembá, você vai assistir um vídeo de um candomblé de origem Angola, de origem Congo-Angola, que cultua Inquice, só que você vai ver a pessoa saindo com um aparenta igualzinho ao de um Oxalá. Os escravos necessitaram sincretizar as suas crenças. Muitas das tradições que nós usamos vêm dos Bantu. Eu falei disso no nosso primeiro vídeo. Mas então por que nós usamos orixá? Simples. Houve uma sincretização, houve um sincretismo. Além disso, houve um sincretismo também com a tradição indígena. A maior prova disso é a nossa gira de caboclo. Oxóssi, se você pegar, vou botar aqui uma imagem de dois Oxóssis. Um é um Oxóssi que tem uma aparência parecendo um índio. O outro é um Oxóssi mais africano. Qual dos dois é Oxóssi? Os dois são Oxóssi. Oxóssi assume essa roupagem de usar uma roupa muito mais similar a um caboclo dentro das tradições de Umbanda para adotar o culto e a aparência sincrética das tradições indígenas. Ou então, Exu e Pombogira. Exu e Pombogira têm N sincretismos com o paganismo. O paganismo, inclusive europeu. Tá? Isso nós podemos falar numa outra situação. Se vocês querem um vídeo sobre a presença do paganismo europeu na Umbanda, é só falar aqui embaixo que eu faço, tá? Um outro videozinho desse de 10 minutos. Mas o foco que eu quero chegar é o quê? O sincretismo dentro da Umbanda não se resume unicamente a esconder os orixás nos santos católicos. Nós pegamos tradição dos malês, como eu falei no outro vídeo, nós pegamos tradição dos Yorubá, nós pegamos tradição dos Fon, nós pegamos tradição dos Nagô, nós pegamos tradição de todas as origens africanas, nós pegamos tradições do Oriente, a linha de Cigano é uma prova disso, a linha do Oriente é uma prova disso. Nós temos sim uma maravilha, eu diria, que é uma religião, que é o que o Brasil é. Ela é uma mistura, ela é uma união de ideias. A maior matriz, eu concordo, é africana e deve continuar sendo. A Umbanda é africana, tanto quanto qualquer pessoa de sangue negro nesse país. Mas a Umbanda, ela é uma religião de sincretismo, porque nós adotamos tudo aquilo que foi oprimido, todo o oprimido, todo aquilo que foi menosprezado pela elite, encontrou dentro da Umbanda uma casa. E hoje, nos terreiros de Umbanda, cada vez mais isso se aparenta. Tá? Então, só para a gente não se alongar demais nesse tempo, orixá não é santo católico, mas a Umbanda é e sempre será uma religião sincrética. Alguns sincretismos devem ser deixados de lado. Eu até concordo com isso. Eu concordo mesmo. Outros
nós temos que entender como sendo mecanismos de um povo que sobreviveu para poder trazer as suas tradições. Sem esse sincretismo, sem a junção de ideologias africanas e de outros países e de outras culturas oprimidas como a indígena, a Umbanda não existiria, o Brasil não existiria, um terreiro com gira de caboclo não existiria. Então, da próxima vez que você falar que o sincretismo tem que acabar totalmente na Umbanda, lembre-se que a Umbanda não usa apenas o sincretismo católico. Que Orixá te abençoe, Motumbá Eô, salve a coroa dos mais velhos e dos mais novos, e bem-vindos ao Fundamento de